Então vamos lá. Rodando aqui. Segunda-feira, então, quarta-feira, ó, eu louco. Quarta-feira, nós vimos os princípios da óptica, a propagação retilínea, a reversibilidade dos raios de luz, independência dos raios luminosos. Vimos também como que é composta, como que a gente enxerga, né? Não como que a gente enxerga, mas por que os objetos têm cor, que está associada à reflexão da luz, a composição da luz branca. Consideramos que a luz é uma onda eletromagnética, que tem uma velocidade máxima no vácuo de 3 vezes 10 oitavos metros por segundo, que é muito rápido. Tudo isso a gente viu. O que a gente vai ver hoje? Efeitos da propagação retilínea. Porque se a luz se propaga em linha reta, tá, alguma consequência isso tem. Tá? Quais são as consequências que a gente vai estudar hoje? Nós vamos estudar duas das possíveis. A primeira consequência que a gente vai estudar é a câmara escura. Câmara escura. Vocês podem encontrar como câmera também. Nesse sentido aqui é sinônimo. E sombra e penumbra. Sombra e penumbra, tá? Bom, qual que é cada um desses casos? Vamos começar pela câmara escura, que é mais simples. A câmara escura é qualquer objeto, qualquer situação em que você tem um sistema totalmente fechado, ou quase totalmente fechado, escuro, em que a luz não entra, e apenas um orifício por onde essa luz consegue entrar dentro desse sistema. Fala, professor, mas eu já vi isso em algum lugar. O olho humano é desse jeito. Nosso olho é fechado, né? Aquela parte branca, tirando essa parte branca que a gente vê quando olha para a pessoa, todo o resto está fechado pela cabeça, né? Pelo resto da cabeça. E na frente a gente só tem um lugar que a luz entra. Então, é claro que a luz passa um pouco pela parte branca, tá? Se você fechar o olho, ou a própria pálpebra também deixa a luz um pouco passar, mas é bem pouquinho. O lugar que realmente está ali no seu olho para deixar a luz passar é a pupila, tá? É aquela pontinha preta. Provavelmente vocês viram isso em arte, também na disciplina de arte, câmera escura, lá de formar imagem. Bom, provavelmente não, com certeza vocês viram no que antigamente era a sétima série, então talvez o oitavo ano, que é Teorema de Tales, tá? Teorema de Tales também tem a ver com isso. Então, o que é a câmara escura? Então, a câmara escura é um objeto fechado com apenas uma abertura para a entrada da luz. Beleza? Então, como que isso aqui funciona? Vou fazer uma mais simples aqui. Vamos pegar aqui uma câmera aqui. Aqui. Tá, essa aqui é minha câmera escura. Essa aqui é uma máquina fotográfica de lado, que também funciona desse jeito. Tá? Não precisa ser o olho humano, não. Deixa eu colocar aqui borracha. Vamos apagar dela aqui nesse amigo. Pronto. O orifício normalmente não é tão grande assim. E aí o que acontece? Você vai ter um objeto, né? Então aqui eu vou fazer uma árvore. Uma árvore meio estranha, em que o tronco é amarelo. Então, temos uma árvore aqui. Tá? Graminha. E temos aqui a nossa amiga árvore, verde e amarela. E aí o que acontece? A luz bate nesse objeto e esse objeto vai refletir a luz. Né? A gente falou que as cores estão associadas a isso, a gente já falou isso na semana quarta-feira. E aí o que acontece? Eu poderia, aqui nesse objeto, vários, inúmeros, eu posso até falar que são infinitos, de tão grande que é a quantidade. Raios de luz saem desse objeto depois da reflexão. Só que eu vou considerar só os das extremidades, já está suficiente. Então, se eu considerar as extremidades, eu tenho um raio de luz que sai dessa extremidade
e entra pelo orifício. E eu tenho outro raio de luz que sai dessa extremidade e entra pelo orifício, tá? O ideal, se eu tivesse feito tudo certinho, é que esse orifício tivesse justamente onde eles se encontram ali, tá? No meu desenho não ficou assim, mas o ideal era que esse ponto de encontro dos raios de luz fosse exatamente o orifício. Mas o desenho aqui dá para entender. Bom, eu tenho uma altura... Oh, meu Deus. Eu tenho uma altura do objeto, que é a minha árvore. Eu tenho uma distância desse objeto até a câmara, que eu vou chamar de P, posição do objeto. Depois eu faço a legendinha, tá? A câmara escura tem um tamanho, um comprimento. Aqui é pelinha. Tá? Vou chamar de pelinha. E se você prestar atenção, o raio que saiu de cima do objeto apareceu na parte de baixo da câmara. E o inverso aconteceu com a parte de baixo, que foi parar lá em cima. Então a imagem formada aqui é uma imagem invertida. Então a imagem formada no fundo de uma máquina fotográfica, no nosso olho, é invertida. E aí eu tenho o tamanho da imagem, né? O tamanho da imagem. Por que eu falei que isso aqui serve para... tem a relação com o teorema de Thales? Por que tem a relação? Não sei se vocês lembram do teorema de Thales. Eu vou dar uma puxadinha pro lado, gente. Eu já volto aqui, tá? Como provavelmente vocês estudaram o teorema de Thales? Ah, o Thales estava lá, de boaça, e queria medir a altura da pirâmide. Sempre essa conversa. Queria medir a altura da pirâmide. Tá? E aí a pirâmide é muito grande, não tinha GPS, BBB, não tinha não sei o quê, não tinha teodolito, não tinha nada para medir. E aí ele usou a sombra. Tá? Qual foi o raciocínio dele? Existia a pirâmide aqui, né? Deixa eu ver se tem uma opção de pirâmide. Ah, vai ser um triângulo mesmo. Tínhamos a pirâmide. Tínhamos o chãozinho. Oh, meu Jesus. Tínhamos o chãozinho. Tá? Aqui. Que é areia, né? Porque é pirâmide. E aí o que ele fez? Ele esperou um momento... Já te respondo, tá, jovem? Aguenta aí. Ele esperou um momento em que a luz que vinha do sol projetava uma sombra bem fácil de ser observada. Por exemplo, assim, ó. Toda esta região, aqui está o raio de luz, né? Chegando o sol. Toda essa região que eu estou fazendo aqui agora, pintando de branco, seria a sombra. Seria a sombra da pirâmide. O que foi que ele fez? Ele colocou uma estaca de um tamanho menor, que ele conseguia medir, tá? Uma estaca mais ou menos assim. Vou colocar aqui, ó. Tá claro que seria bem menor. Essa estaca, para manter o padrão do que eu usei as letras do lado, teria uma altura I. E esse triângulo formado com a estaca e com o raio de luz teria aqui uma posição pelinha. Que seria isso aqui, ó. Tá vendo que formou um triângulo ali? Tá? Aqui eu tenho um ângulo, vou chamar de alfa, para não confundir com o alfa. E o que acontece com a pirâmide? A pirâmide tem uma altura O, tá? Essas letras, gente, assim, tanto faz a letra, tá? Tô usando para manter o padrão da outra lá. E ela está a uma distância, o centro da pirâmide, daquele raio de luz que está chegando no solo, uma distância P. Então você está vendo que você tem dois triângulos, um formado pela pirâmide e por toda a sombra dela, tá? Que tem um ângulo alfa ali, e você tem um outro triângulo formado pela estaca e pela sombra da estaca, que seria o pelinha. Os dois triângulos têm esse ângulo alfa ali no meio. Ou seja, eles são semelhantes, eles mantêm as mesmas proporções. Então, se, por exemplo, tá? Se nesse caso I igual a 2 metros e a sombra é de 3 metros,
E aí você vai lá e mede a sombra da pirâmide. A sombra da pirâmide dá 60 metros. Não vai dar, a minha pirâmide vai dar meio exagerada, tá? Quantas vezes a sombra aumentou? Bom, de 3 para 60 aumentou 20. Então o tamanho dessa pirâmide também tem que ser 20 vezes maior que o tamanho da estaca, que dá 40 metros. Ou seja, se manter a mesma proporção. Ou, em outras palavras, a razão entre o tamanho do objeto e a sombra dele é igual à razão entre o tamanho da imagem, da estaca nesse caso, né, e a sombra dela, tá? Então é isso aqui que é o teorema de Tales. Qual que é a parte interessante dessa história? Já faço a legenda depois, tá? Eu vou voltar lá para a nossa câmera escura. Isso só é possível pela luz se propagar em linha reta, porque se a luz não se propagasse em linha reta, você não teria uma sombra desse jeito, não formaria triângulo aqui. Então o fato da luz se propagar em linha reta fez com que o Tales, muito tempo atrás, tenha feito esse teorema, né? Uma constatação matemática. E esse teorema, essa constatação matemática, é usada em sistemas ópticos, justamente porque a luz se propaga em linha reta, para explicar não só as informações de imagem, mas sombra e penumbra, que é uma coisa que a gente vê, não sei se hoje, tá? Então, uma coisa está ligada na outra. E vocês têm que entender que a natureza está em primeiro lugar. Então, assim, a luz propaganda é reta, ponto. A partir disso, a física foi analisar a parte dela, a matemática, no caso do teorema de Tales, fez a parte dele, mas a natureza é a mesma. E o elo, nesse caso, é a luz propagar em linha reta, tá? Deixa eu ver as perguntas aqui. Isso, por isso que forma de ponta-cabeça a imagem, tá? Porque eu vou voltar aqui agora para nossa câmera escura, que é o assunto em si. Porque quando você tem os raios se cruzando, a imagem forma de ponta-cabeça. No fundo dos nossos olhos, a imagem também forma de ponta-cabeça, tá? Lá no fundo. Só que aí você tem uma correção. O teu cérebro vai lá e corrige a imagem. Tá? Ele entende, o sistema óptico foi desenvolvido, melhor, se desenvolveu, né? Ele não foi desenvolvido, ele se desenvolveu com o tempo e nessa evolução, nessa seleção natural, o cérebro vai lá e corrige a imagem. Do mesmo jeito que você está olhando, por exemplo, para o computador, para o celular, sei lá por que é que vocês estão olhando agora, e vocês estão vendo uma imagem que vocês, não digo só na tela, eu digo em volta de tudo. Uma imagem que vocês acreditam que é 3D, que você consegue ter noção de profundidade. Mas não existe uma imagem 3D vocês não enxergam, ninguém enxerga 3D. O que você enxerga são duas imagens, cada olho enxerga uma imagem ligeiramente diferente, e quando o cérebro tenta sobrepor essas duas, para você ter uma noção de profundidade, você tem a impressão de 3D. Mas na verdade você não enxerga 3D, ninguém enxerga 3D. Tá? Você enxerga um 2D com profundidade. Tanto é que é isso que o óculos lá no cinema 3D ele emula. Cada lente recebe uma imagem um pouco diferente e aí você tem uma sobreposição. A imagem não é 3D, tá? É o seu cérebro sendo enganado, tá bom? Vamos voltar aqui para nossa câmera escura. O que isso tem a ver com o teorema de Tales? Aqui eu tenho ângulos também, ó. Deixa eu ver uma cor que eu não usei ainda. Vai alaranjado, ó. Se aqui é um ângulo alfa, aqui também é um ângulo alfa. Então, no final das contas, aquela situação que eu falei para vocês agora há pouco continua valendo aqui. A razão de O sobre P é a razão de I sobre P', pelo mesmo motivo do teorema de Tales. Então, o que vocês vão usar para resolver esse tipo de problema? Vocês vão usar equações do tipo assim, ó. Vamos ver que cor que eu não usei. Essa aqui. O. Peraí. O sobre P é igual a I sobre P'. Professor, mas tem que ser com essas letras? Não, jovem. Fala o que você quiser, pode ser com qualquer letra, tá? E pode ser de outras formas, você pode colocar O sobre I é igual a P sobre P', tá? Então, ou seja, o importante é que você faça, igual eu coloquei aqui, eu coloquei altura sobre base é igual a altura sobre base, pensando no triângulo, né? Você poderia colocar a altura de 1 dividido pela altura do 2 é igual a base de 1 dividido pela base de 2. O importante é manter a proporção. Isso aqui, disfarçadamente, é uma regra de 3. Não é, na essência, uma regra de 3, mas o produto final é basicamente uma regra de 3. Tá?
Então, o que eu tenho nessa igualdade aqui, nessa relação matemática? Eu tenho que aqui é o tamanho. Gente, eu esqueci que esse negócio muda de cor quando eu... De ranha. Eu tenho que, é o tamanho do objeto. A única coisa que eu vou pedir para vocês é, se vocês forem usar P igual eu vou usar, usa P para objeto e P' para imagem. Isso lá na frente vai fazer sentido. Então, o que tiver linha, esse risco do lado, é para imagem. O que não tiver é para objeto. Então, posição do objeto para P. Dá uma puxadinha para o lado. Aqui eu tenho o tamanho da imagem. E P' é a posição da imagem. Essa posição de imagem é em relação ao quê? Em relação ao orifício. Tudo isso aqui, deixa eu dar uma tirada aqui para vocês quiserem copiar. Tudo isso aqui é em relação ao orifício, tá? Ele é o meu referencial ali, então, igual eu falei para vocês, no meu caso, meu desenho ali não ficou muito legal da câmera escura, porque os raios estão se cruzando numa região que não é a região do orifício, mas vamos fazer de conta que estão se cruzando exatamente no orifício da câmera ali, daquela máquina fotográfica, ou daquele objeto ali, tá? Que venha, qualquer coisa que venha a ser, tá bom? Jovem, ilusão de óptica não é necessariamente com a propagação retilínea. Ilusão de óptica é qualquer coisa que ou o seu sistema óptico, o seu olho, tem uma limitação. Então, por exemplo, quando você olha para aqueles negócios tipo vários, como fala? Vários riscos cruzados de várias cores, de vários tons de cinza, que aí você acha que um tá mais escuro do que o outro, mas na verdade é tudo a mesma cor, mesmo tom, é só uma ilusão de ótica. Isso acontece pelas células do fundo dos seus olhos, algumas lá específicas, elas reagem quando elas recebem a luz, só que elas reagem e elas não são um interruptor que param de reagir do nada e mudam de reação automaticamente. Elas têm um tempo ali. Então, se você ficar muito tempo olhando para uma região, para uma imagem, quanto mais bem iluminado, mais fácil perceber isso. Você ficar olhando lá, por exemplo, um lugar bem iluminado, não vai olhar para a luz. E aí você fecha o olho, por um tempo você consegue ver aquela imagem, você consegue, naquele escuro, perceber aquela imagem. Porque aquelas células que receberam aquela luz ainda estão reagindo quimicamente. Elas vão parando de reagir, mas elas continuam reagindo por um tempo. Esse tempo que você continua vendo a imagem um pouquinho, tá? Isso acontece mais quando você olha para a luz, mas é bom não ficar olhando muito diretamente para a luz. Esse é o primeiro caso de ilusão de óptica, em que o seu sistema mecânico, o seu olho, tem alguma limitação, o de todo mundo tem. Agora, o outro tipo de ilusão de óptica é quando você engana o cérebro. O cérebro, é difícil falar cérebro. Nesse caso, você joga uma imagem lá, ou alguma coisa para você enxergar, o seu olho capta legal aquilo, só que na hora que aquilo vai para o cérebro, ele confunde, tá? Ele tem algum problema. Um exemplo clássico é aquele do tênis lá, ou do vestido, que mudava de cor quando a pessoa enxergava, tá? Para a mesma pessoa ver aquele vestido, aqueles tênis, todo mundo já viu aquilo lá, né? Eu acho que já viu aquela história. Para a mesma pessoa ver o mesmo vestido ou o mesmo tênis de cor diferente, tá? O único jeito é você mudar a iluminação externa, ou o brilho da tela do celular, onde você está usando, porque a sua imagem, a sua noção de imagem é formada, além da luz que está entrando no seu olho, pela comparação com outras coisas. Então, algum tom é muito escuro se estiver perto de uma coisa muito clara. Se alguma coisa for muito clara perto de outra coisa muito clara, não vai dar a mesma noção. Então, o nosso funcionamento do cérebro, ele tem essas coisas ali, sabe? Uma coisa clássica, por exemplo, que sempre acontece, é tipo aquele negócio você estava respirando sem pensar, e agora você está pensando em respirar, só porque eu falei. É a mesma coisa do nariz. Todo momento da sua vida você está enxergando o seu nariz. Só que o seu cérebro meio que tira essa informação, tá? Se você colocar o dedo na ponta do nariz, você vê que você consegue enxergar o dedo. E você consegue enxergar o nariz. Só que aquela informação aqui é inútil. Então, depois de um tempo, essa informação é tirada, tá? Ela é desconsiderada da sua imagem, porque não tem noção nenhuma. Não tem noção nenhuma, não, desculpa, não tem importância nenhuma. Então, é outro tipo de ilusão de óptica, que isso aí não é bem uma ilusão de óptica, mas é essa que você engana o cérebro. Então, ou você engana o olho, ou você engana o cérebro.
Deixa eu ver as perguntas aqui. Acho que não tem mais nenhuma. Tá? Então é nesse esquema. Como que vão aparecer os exercícios da câmera escura? Dessas duas maneiras. Ou vai aparecer uma câmera escura, ou vai aparecer uma sombra. São as duas possibilidades. E só. É uma das coisas mais fáceis que existem de serem calculadas na física. Tá? Principalmente nessa parte de óptica. Apesar que a óptica é bem tranquilinha de estudar. Então, você tem que tomar cuidado com isso, ver o que é o objeto, qual que é a distância. Tá? Se ele não está falando a distância do objeto até o fundo da câmera, tem que ser só até o orifício, é essa a distância que importa. Tá? E é claro, no meu desenho ficou gigantesca a imagem, mas normalmente a imagem é bem pequenininha. Pensa que um olho humano, eu nunca vi um olho humano fora de uma cabeça, mas ele deve ter, sei lá, deixa eu pensar aqui, eu não sei, não tem uma régua, uns 3 centímetros de diâmetro. Não sei, tô chutando, tá? 3 centímetros, eu não sei nem quanto dá 3 centímetros. Até tem esse aqui de diâmetro, o olho aqui. Tá, o olho inteiro, porque a gente só tem um pedacinho que aparece pra fora, né? Vou colocar um tamanho assim, pra ser meio exagerado. Tá? É que na câmera aqui dá proporção, parece que eu tô falando do tamanho da minha cabeça, mas eu tô falando um tamanho mais ou menos assim. A imagem lá no fundo, do seu olho na retina, tá comportando tudo que você tá enxergando. Então tudo que você tá enxergando tem que estar lá. Então a imagem é formada bem menor. Na máquina fotográfica também. Tá? Então não é só. Não é só. Formou lá no fundo, beleza. Tem a questão do tamanho, da imagem, não sei o quê. Blá, blá, blá. Mas aí é um outro assunto, né? Beleza? Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta aí? Antes de acabarmos a sala, faltam 2 minutinhos. Beleza, né? Então, ó, vou fazer o seguinte. A semana que vem, quarta-feira, com certeza faremos exercícios, tá? Porque agora eu tô com as apostilas. Qualquer dúvida, gente, vocês me procurem. Hoje, assim que eu postar lá as coisas no YouTube, vocês podem. Eu vou avisar vocês no grupo do WhatsApp lá. Qualquer coisa, gente, vocês já tem a playlist. Eu mandei um link pra vocês a playlist. Salva no favorito, sei lá, dá um jeito. Fica com aquele link salvo, porque é só você entrar na playlist pra ver se tem um vídeo novo lá. Tá? Que eu tô postando ainda na ordem, então tá tudo numerado, bonitinho. Mas vou postar no Drive também, porque é o nosso combinado desde o começo. Estará no Drive. A galera que não foi embora ainda, não esqueça de fazer a prova, hein, pelo amor de Deus. Beleza? Então, jovens, é isso. Qualquer dúvida, me procure. Eu vou deixar um pouquinho aberto aqui. A gente tem mais um minuto para quem quiser copiar, mas acho que já deu tempo.